De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também conosco a Oral Sim Implantes Dentários, a número 1 em implantes dentários no Brasil. Também com a gente, Lapa Reforço de Fundações, na São Vicente 235, fim das trincas e rachaduras, Lapa Reforço de Fundações. E Unimar, Universidade de Marília. Todos os detalhes do vestibular 2018, né? Teremos aí mais provas, é só você acessar o www.unimar.br e conferir. Conexão de hoje falando sobre intolerância com a Ana Gláucia de Lima, que é psicóloga, especialista em urgência e emergência pela FAMEMA, está aqui falando desse assunto conosco. Assunto muito interessante. Agradecer você, internauta aí, que acompanha o programa através do Facebook. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Você também pela live, em Pompeia, em Garça, enfim, você assinante da NET que acompanha a gente nessa noite aqui no Canal 4. Seja realmente muito bem-vindo. E a gente vai falar aqui agora, um pouco, a gente foi para o intervalo falando das manifestações da intolerância, que são inúmeras. E aí, a Ana até deu exemplo aí, por exemplo, em casa, né? Quer dizer, que às vezes é muito comum e a gente talvez não perceba. Mas vamos lá, Ana, vamos ver se a gente começa a se identificar aí com atos intolerantes. Pois é, se a gente tem tá dentro de uma conversa e a gente minimiza, por exemplo, tá lá o marido e a esposa conversando e ela argumentando, e aí ele faz caras e bocas e fala, ai, tá bom, vai, tá, você tá certona então, tá, beleza. E sai, é um comportamento já intolerante, você não está dando devido valor ao argumento da outra pessoa. Você não está sendo empático em nenhum momento, né? E aí você faz caras e bocas, ou então deixa a pessoa falando sozinha. Deixar a pessoa falando sozinha é de lei, né? Ah, vamos evitar a briga, então vamos deixar a pessoa falando sozinha. Não, gente, vocês estão conseguindo fazer algo piorar. Eu acho que para evitar uma briga é bom fechar o ciclo daquela discussão. Olha, eu penso diferente, melhor a gente não falar mais sobre isso, pelo menos por enquanto, porque senão a gente vai começar a discutir. E depois, em outro momento, a gente conversa sobre isso, tudo bem? E não deixar falando sozinho, porque isso é um ato intolerante. Você está minimizando. Tudo que você minimiza o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala, é um ato intolerante. Porque a pessoa que é intolerante, ela entende o pensamento dela como o pensamento máximo naquela situação. A pessoa intolerante, ela faz isso. Então, ela minimiza o pensamento do outro através de diversos comportamentos. Então, o mundo é muito intolerante. No, total. Nós vivemos uma sociedade intolerante. Pois é, verdade. Nós somos intolerantes. Verdade, somos mesmo. Eu me enquadro também. Eu me identifico em muitas situações intolerantes. Sabe quando você fala assim, e dá um sorrisinho de canto de boca? Você está sendo intolerante. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? É, porque a gente é incapaz de ouvir a opinião do outro, aceitar, não precisa concordar, né? Mas aceita, é uma opinião, né? Reconheça que é um ser pensante também. Sabe o que eu penso? Assim, ó, quando eu não aceito a opinião do outro de forma nenhuma, o que representa para mim eu não aceitar, sabe? O que representa, o que diz sobre mim mesma quando uma pessoa tem uma opinião diferente da minha? Às vezes vai desestabilizar o meu castelinho. E por que vai desestabilizar o meu castelinho? Quando uma pessoa tem uma opinião diferente da minha. É verdade. Não pode desestabilizar. Então, meu castelo não está firmado na rocha, está firmado na areia. É verdade. O que eu penso sobre aquela situação não está firmado. E outra, se eu tenho uma opinião sobre uma opinião política, e aí vem uma pessoa que tem uma opinião contrária à minha, por que eu não posso abrir um pouquinho minha mente e ver se realmente aquela pessoa está certa? Às vezes eu estou errada, porque eu me permitir estar errada, muitas vezes, Marcos, atinge o meu ego. Atinge diretamente quem eu sou, eu não posso errar. Deixa eu ver se eu entendi, então. A intolerância está muito ligada à minha ideia, ao meu pensamento não está bem firmado, é isso? A minha fé não... Às vezes não está bem firmado, e aí eu agrido o outro, eu quero vencer. Sabe qual a melhor defesa? É o ataque, né? Eu agrido o outro... Com medo de eu ter que mudar o meu pensamento. De eu me destabilizar. Entendi. Existe essa possibilidade. A outra possibilidade é de eu ficar com medo de dar o braço a torcer para a opinião do outro. O outro realmente está certo, mas eu vou bater na tecla que ele está errado, porque eu não posso mudar de opinião. Porque isso pode ser um sinal de fragilidade, isso pode ser um sinal de, sei lá, de dúbio. Aliás, até fazer um parênteses aí com relação a isso, porque acho que esse é um grande engano do ser humano é esse, né?
a questão de dizer assim, eu não posso mudar de ideia. Exato. Imaginar que mudar de ideia, você está ou caminhando para trás, ou que você é falho, frágil ou qualquer outra coisa do tipo. Quando, na verdade, só aqueles que têm realmente, no meu entendimento, é que tem personalidade, é que tem firmeza, é que muda de ideia. Porque elas não veem um problema nisso. Porque mudar de ideia não atinge quem ela é. Não atinge a pessoa que eu sou, mudar de ideia. Pelo contrário. Nós somos um ser mutante, construtivo, né? O tempo todo, né? Você, enfim... Claro que tem algumas coisas que você não muda, óbvio, eu ia falar, né? Existe um ditado que diz que toda unanimidade é burra. Não, existem algumas coisas que eu acho que são alguns pensamentos mais firmados, enfim. Mas existem várias, N possibilidades da gente mudar de ideia, N. E as pessoas não mudam de ideia hoje por ego, não é nem por argumento. Tem algumas coisas que a gente vê que os próprios filhos da gente nos influenciam a mudar de pensamento e de concepção de algumas coisas, né? Muitas coisas que você de repente não aceitava ou não concordava antes de ser pai, antes de ser mãe e tal, e depois sim. Você, né, quer dizer, e você muda. Você muda. Então, algumas manifestações de intolerância são essas. Por exemplo, eu vi uma outra manifestação de intolerância, foi quando uma mãe foi na escola, porque ela foi chamada na escola por conta do filho, o filho estava errado. E ela bateu na tecla que o filho estava certo, porque ela não poderia desmoralizar o filho na escola. Eu achei isso de uma intolerância terrível com a educação que a escola estava colocando naquela situação, entende? Porque eu não sei se é desmoralizar o filho, eu acho que é reforçar uma educação. Onde já se viu, meu filho está sendo chamado a atenção na escola, quem essa professora acha que ela é, sabe? Esse tipo de manifestação também é uma manifestação de intolerância. Mais realmente velada mesmo, mais por baixo do pano. Porque o que a gente entende por intolerância é agressão física. Isso a gente entende, nossa, pessoa intolerante. Não, gente, eu sou intolerante em várias situações. Quando eu vou com uma ideia firmada pro meu namorado, ideia firmada, amor, é assim, assim, assim. Ele fala, não, Preta, não é assim. Como não é assim? Como não é assim? Tô dizendo que é? Tô dizendo que é. Mas você sabe que eu creio assim que talvez essa do nosso relacionamento, essa é a mais frequente, né? Mais comum. Nós somos meus intolerantes, por exemplo, essa coisa do diálogo mesmo, de você não concordar num relacionamento, é que a gente não vê como algo de intolerância, mas acho que é algo para a gente pensar hoje, né? Porque eu até quero que você fale um pouco sobre isso. O grau de intolerância, ele pode aumentar, quer dizer, a partir do momento que eu tenho algumas ações de intolerância em casa, isso pode abrir espaço para maiores intolerâncias e para outros tipos de intolerância também? Eu penso que é uma somatória. Nós podemos ter um gatilho pequenininho de intolerância. E aí nós funcionamos assim, nós funcionamos através de testagens. Né? A gente vai testando o outro, as situações a todo momento. Está dando certo, eu vou indo. Está dando certo, eu vou indo. Isso é um comportamento do ser humano. E a gente precisa criticar sempre esses nossos comportamentos, né? Sei lá, eu vou, enfim, colocar uma situação ali para o meu parente, para o meu filho, para os meus pais, e eles vão comprar a minha ideia, beleza. Eu sinto segurança naquilo, daqui a pouco eu vendo outra ideia, daqui a pouco eu vendo outra ideia, eu vou ganhando espaço. A intolerância também vai ganhando espaço. Ela pode começar de uma maneira mais tranquila, né? Não tão prejudicial, se é que a gente pode falar assim, e depois a gente vai criando força, porque conforme a gente vai sendo intolerante e vai conquistando o pensamento das pessoas a nosso favor, a gente vai criando força. É a mesma coisa quando a gente chega num desconhecido, num lugar desconhecido. Você vai conquistando o conhecimento daquele lugar, daqui a pouco você está se sentindo em casa. Então é assim com todos os nossos comportamentos, positivos e não positivos. Então a gente vai conquistando espaço com o nosso comportamento, vai sendo aceito aquele comportamento, a gente vai ganhando espaço e vai indo. Por exemplo, o indivíduo racista, ele é intolerante racial, né? O homofóbico, por exemplo, é uma intolerância sexual. Então a gente pode classificar dessa forma, por exemplo, o indivíduo, quando ele tem uma atitude de racismo ou uma atitude, é porque ele é intolerante, ou uma atitude de homofobia é uma intolerância. É porque ele é intolerante. Ele é intolerante com a orientação da outra pessoa. Ou melhor, eu fiz a pergunta errada. Dizendo assim, quando ele é intolerante, ele pode ser classificado como homofóbico ou como... Em situações específicas pode. Racista.
em situações específicas pode. Vamos supor que ele faça um comentário homofóbico. Aí sim, né, de uma determinada pessoa. Mas ele pode ser intolerante de uma forma bastante generalizada também, não diretamente de uma pessoa. Entende? Dá umas notinhas só, sabe? Ai, gente, vários comportamentos e com certeza as pessoas vão se identificar em casa. Sei lá, passa um homossexual, a pessoa já dá uma risadinha. Ela não está praticando o preconceito direto com aquela pessoa, mas ela está influenciando, ela está dando um clima na situação. É verdade. Entende? Ela não está sendo direta com a pessoa, mesmo porque as pessoas são bem covardes, né? Sim. As pessoas têm medo, né? Mas elas continuam tendo alguns comportamentos bastante abstratos de intolerância, né? Então pode ser classificado sim como racismo, com certeza. Pode sim. Agora, Ana, como é que a gente faz, como é que se pensa aí em combater e não deixar essa intolerância crescer ou de repente surgir? Surgir eu acho que é muito difícil, né? Me parece que está todo mundo meio que... Não, eu acho que a sociedade, né, Marcos, tá assim, não? Sim. A sociedade está bem intolerante. nociva. Bem nociva. Bem nociva. Em primeiro lugar, eu penso que nós precisamos olhar para os nossos comportamentos e criticar os nossos comportamentos e nos ver em diversas situações, aliás, em diversas situações como intolerantes. Isso não é um problema, gente. Eu sempre costumo dizer, a gente está descobrindo agora. Não seja intolerante e reconheça. Reconheça. Não, eu realmente fui intolerante. Porque eu posso ser intolerante até nessa situação, né? Eu não aceito que eu não tolero a possibilidade de eu ser intolerante. Porque ser intolerante é algo tão pesado e eu sou tão perfeita. E eu não posso ser intolerante, imagina. Não, a pessoa entendeu errado, que isso, não foi assim. Não, você foi intolerante. Porque nós somos seres humanos em construção e nós não atingimos o nirvana. Nós somos seres humanos em construção. Então, em primeiro lugar, a gente poder avaliar as situações em que nós somos intolerantes. Em segundo lugar, colocar o outro como uma pessoa também ativa numa relação. Porque o intolerante coloca o outro de uma maneira bastante passiva. Quem é ativo sou eu, o outro só aceita. Então, colocar o outro em uma atitude ativa nessa relação também. E a palavrinha também, que nunca sai, que é empatia, né? A gente se colocar no lugar de outra pessoa, a todo momento. Então, eu acredito que a gente consegue reverter alguns comportamentos de intolerância dessa forma. E se alguém chegar em você e disser, você está sendo intolerante, não reaja, repensa, porque às vezes está mesmo. E é muito complicado a gente reconhecer, né? Por exemplo, nos relacionamentos, acho que a grande chave para você lutar contra a intolerância é aprender a ouvir, né? É o primeiro ponto, né? E aprender a respeitar. Respeitar, né? Respeitar. Quando a gente fala de relacionamento amoroso, a gente sempre coloca para as pessoas o seguinte, a sua missão é fazer o outro feliz, para os dois. Se eu colocar na minha cabeça que a minha missão é fazer ele feliz e a missão dele é me fazer feliz... Ambos serão felizes. A gente vai ser feliz, né? Porque eu vou sempre colocar o olhar do outro. Eu vou sempre colocar a situação mais perto dele do que perto de mim. Só que a gente vive uma guerra nas relações, independente de que relação seja. E a maior guerra é saber quem está podendo mais. Quem manda mais, quem fala mais alto, quem aparece mais, quem é amado mais. Tudo que é mais. Hoje a gente vive numa sociedade do mais. Eu quero ter mais, eu quero ser mais, eu quero aparecer mais, eu quero tudo mais. E a gente precisa começar a trabalhar numa reversão desse pensamento. Porque a gente não precisa desse tudo mais, gente. Eu acho que a gente pode viver numa dinâmica um pouco menos. A gente precisa colocar todo esse imediatismo, esse capitalismo dentro das nossas relações. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui no programa Conexão de hoje. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Oral Sim, implantes dentários, a número 1, a rede de clínicas número 1 do Brasil. E também com a gente a Unimar, a Universidade de Marília e Lapa, reforço de fundações, São Vicente 235. Rapidinho a gente volta, não sai daí não. Até já.